que trouxe na psicografia de Francisco Espírito Santo mensagens em livros. Então nós temos aqui adotados para esse ano 2 livros do Remédio, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Hoje a nossa irmã Vivi trará para nós, desculpa que só um minutinho, Preocupação 2. Então é um item, né, sobre as preocupações que nós temos no nosso dia a dia, né? Aquela ansiedade, né? Nosso irmão trará para nós ensinamentos de como a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia. Ok? Então eu convido o nosso irmão Charles, por gentileza, para a primeira parte. Que a espiritualidade amiga, né, ampare, inclua e eu proteja nessa noite. Boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos, a todas. Obrigado. Estamos trabalhando no Livro do Espírito, como o nosso irmão já nos disse. Então, nas segundas-feiras, na sequência que vemos trazendo, desde a introdução até aqui, estamos na lição de número 15. A primeira parte, a primeira parte trata sobre Deus, ok? As causas primárias, capítulo 1, né, de Deus. Na questão de número 14 e 15 estamos trabalhando o panteísmo. Algumas situações se repetem, comparando a questão de número 14, mas são perguntas feitas sobre o panteísmo. Na semana passada a gente trabalhou a origem do panteísmo. E é interessante pensar que essa teoria do século XVII, século XVII, ela buscou formular o pensamento do que seria Deus. Ela chegou, os teóricos, e ela teve algumas evoluções, os livros mais famosos, mas enfim, é uma teoria que buscou dizer ou pensar esse Deus como uma totalidade. Tudo o que existe seria, né, parte dessa totalidade, inclusive nós, seres humanos. Daí a ideia de que quando deixamos de existir, voltamos para essa totalidade, esse todo. Então, total, teísmo, Deus. Então esse Deus grandioso, e tudo que tem no universo seria parte desse Deus. Questão de número 14, espíritos superiores deixassem essa ideia, inclusive porque ela elimina a nossa individualidade. Enquanto espíritos eternos formados por Deus, nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade enquanto espíritos, e tudo na natureza. Então, a questão de número 15 vem tratar novamente esse assunto, ela é muito interessante. Recomendo sempre a leitura, e como o nosso irmão disse, a gente está aqui fazendo uma leitura e colocando pontos de vista, não só nosso, mas também baseado no Espírito Miramês. Se houver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Tá bom? Só levantar a mão, perguntar, que aí a gente vai trocando ideias, é bem melhor, bem mais elucidativo. O objetivo aqui é que a gente entre em contato com essa obra. É a primeira do Allan Kardec, é esse livro com tantas perguntas e respostas. Perguntas essas e respostas formam a base da doutrina espírita. Todo o Pentateuco, né? Os livros que se formam vêm os desdobramentos, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da mediunidade, todos os outros são desdobramentos desse livro. Então, as ideias da doutrina espírita que estão nesse livro, elas são muito importantes para o nosso avanço. Deus nos dá, através da sua misericórdia, a possibilidade do advento da doutrina espírita do século XIX. Então esse livro ele é fundamental
para que contemos propósito. A gente vai falar um pouquinho de propósito hoje, que a gente se encontre também. Tá? É um livro de perguntas. A gente pergunta, a humanidade pergunta sobre os anseios que ela tinha até o século XIX, muitas questões sem resposta. O panteísmo, essa ideia da totalidade de Deus, ela segue um caminho, inclusive, que foi utilizado para dizer que Deus não existia. Na verdade, somos reflexo ou consequência de uma natureza. Então, é importante, daí essa pergunta, né? Essas perguntas sobre o panteísmo. A pergunta de número 15 diz assim: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? A resposta dos espíritos: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Entre os vários comentários, a gente se baseia muito na obra Filosofia Espírita, está no volume 1. É uma obra que comenta o livro dos Espíritos, Espírito Miramês. E ele coloca como título aqui a visualização do homem. Ele começa dizendo que o homem ele busca visualizar o seu caminho, colocando as imagens do seu caminho, interconectando o seu caminho nos caminhos de Deus, unificando os seus desejos, né, no intuito de que esses desejos se tornem o desejo da divindade. Logo, o homem, e a doutrina panteísta é isso na prática, né, ele reconhece o poder de Deus, reconhece os atributos de Deus, né, e parte do pressuposto que um dia ele mesmo poderá ser esse Deus, ou parte constituinte desse Deus. A conclusão, já logo no início aqui do comentário de Miramês, é de que isso é perda de tempo. Na questão 14 se coloca isso também. Perder tempo, isso é trabalhar o egoísmo, a vaidade. É o homem tentando se colocar no mesmo patamar de Deus. Toda essa primeira parte que trabalha sobre Deus, ela é fundamental no livro dos Espíritos. A questão 12, 13, vem colocando como é importante a gente falar de Deus, escrever sobre Deus, pensar sobre Deus, falar com Deus. Até para que a gente tenha a dimensão da nossa situação espiritual, do nosso estágio, de quanto Deus, através da nossa incapacidade de compreendê-lo, mas dentro da nossa percepção, ver quanto Deus é grande, quanto Deus é imenso, quanto é inteligente, quanto Ele é bondade, quanto Ele é importante, mas quanto dependemos dEle. Não é uma dependência viciosa ou degenerativa, mas uma dependência de pensar como um pai pode nos amar, nos esperar e nos conduzir a esse caminho, né, que é o reino dos céus, é o seu reino, está dentro de nós. Então, compreender essa complexidade é muito importante. O livro dos Espíritos aqui no primeiro momento trabalha isso. Já começa as questões trabalhando isso. É fundamental, né? Talvez seja uma parte um pouco negligenciada, né? Pensar em Deus na sua grandiosidade, na nossa relação com Ele. E o livro dos Espíritos, no primeiro momento, traz isso. Os Espíritos comentam que é uma perda de tempo, é uma ilusão tentar se comparar a Deus, que o homem tente visualizar os seus caminhos, comparando-se, né, com Deus, pensando que um dia poderão ser como Deus. A gente lembra da parábola do jovem rico. Jesus, no conversar com esse jovem, aquele jovem ansioso por seguir o mestre, ser como o mestre, vai até o extremo. Olha, eu já respeito os mandamentos, o que mais que eu preciso fazer? Jesus falou: se você quer ser perfeito, deixa tudo, doe tudo aos pobres, siga-me. E aí ele sendo muito rico, vendo a impossibilidade daquilo, ele conseguir aquilo, sai triste. Tá? Jesus conclui falando da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus.
mas a dificuldade de entrar no reino dos céus e encontrar esse reino em nós mesmos. A dificuldade de um rico ou de alguém apegado à matéria se encontrar esse Deus dentro de si mesmo. Porque nos apegamos, desde aquela época até os dias de hoje, a grande mensagem do Cristo é fazer com que a gente se desapegue de alguns deuses, de alguns ídolos ou de algumas seguranças falsas que temos. Não pode ser a riqueza, o seu bem material, pode ser um companheiro ou uma companheira. A gente é levado a acreditar nesse mundo de provas e expiações, primeiro que a vida é só essa, às vezes. Aí a gente vai crescendo, amadurecendo espiritualmente. O homem hoje, ele está avançando, né? Por exemplo, cuidando muito do corpo, da saúde, alimentação. Se a gente pensa, eu que nasci na década de 80, os meus pais não tinham nem a capacidade ou financeira, mas a sociedade não pensava como se pensa hoje nos cuidados com a alimentação. Isso vai se difundindo, obviamente, com as dificuldades financeiras dos grupos sociais. Mas eu vi um rapaz dizendo que hoje a gente se preocupa muito com o corpo, com a saúde, mas o novo estágio da humanidade é preocupar com o espírito. É a meditação, é cuidar mais do espiritual. Isso vem avançando. A gente olha para a sociedade, mas como? Olha aí como é que está de fora. Mas realmente, aos poucos a gente percebe que isso avança. E a doutrina espírita faz um trabalho muito bom nisso. A gente pensar na nossa adolescência, na nossa infância e os jovens de hoje, por incrível que pareça, a gente percebe, eu que trabalho com jovens, uma abertura para interesse em outras religiões, que não só aquela padronizada cristã. Então há um avanço na humanidade no sentido de espiritualizar-se. E quando a gente percebe que também, pensando nisso, o planeta está mudando, e no próximo estágio do planeta as pessoas, todos vão reconhecer a Deus, é isso. O avanço da sociedade é essa espiritualização. Mas o que a gente percebe nesse processo que está em andamento, e que é natural, é que as pessoas se apegam a outras pessoas, se apegam a bens materiais, dividem a sua fé em Deus com outros ídolos, outras seguranças, e aí se perdem, nos perdemos. Ser espírita é perceber aos poucos, num processo muito interessante, de que a gente não deve secundarizar as questões espirituais, mas colocá-las em primeiro plano. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta do que nos prende ao material. Essa questão é muito interessante, que as pessoas acham que se desprender do bem material é não usar, né? Não vou usar, não vou usufruir. Tudo que é colocado no planeta Terra é colocado à nossa utilização, não é nosso. Sim, a doutrina espírita nos ensina, não é nosso. A gente não tem um marido, a gente não tem filho, a gente não tem carro, casa. Colocado para a gente utilizar. Mas a utilização, o jeito que a gente utiliza, como a nossa mente está pegada àquilo, é que é a grande diferença. Porque a gente utiliza aquilo ou deixa-se utilizar por aquilo. As pessoas compram um carro, alisam aquele carro, lavam, têm um cuidado. Se alguém encosta no seu carro, faz algum estrago, você quer agredir aquela pessoa porque você tem um apego com aquele bem material muito. Mas às vezes não, outras pessoas utilizam o carro para transportar pessoas doentes, transportar alimentos, para levar aqueles que estão necessitados, utilizam o carro para suas tarefas, para trabalhar, e assim elas evoluem. E ao deixar o plano terrestre, aquele carro fica ali, nem lembra daquele carro, daquela casa. Família, e é mais complexo, é da mesma forma. Muitas pessoas não conseguem superar o luto. E aí a doutrina espírita, eu gosto de repetir que ela é revolucionária, porque na verdade a gente compreende que a gente está pai e filho, que a gente está marido e mulher, que a gente está amigo, que a gente está família. E tudo tem um propósito. A gente vai ler os vários livros, as várias orientações, André Luiz. A gente percebe que família, planejamento encarnatório, a gente percebe que a família ela tem uma função.
Ou a gente está ajudando, ou a gente está sendo ajudado, e os dois ou vice-versa. Resgatando, auxiliando. Então, a doutrina do Espírito e o seu conhecimento, ela ajuda que a gente perceba e se desvencilhe dos falsos deuses que estão ao nosso redor. Então a gente lembra não só da palavra do jovem rico, uma realeza terrestre, lá no Evangelho segundo o Espírito, a rainha da França, e aí reis e rainhas da França na modernidade, maiores cortes, mais suntuosas, uma rainha francesa que quando desencarna se assusta, ela cai em si e fala, eu achei que ia ser tratada aqui do outro lado como eu era tratada aí na Terra. E ela chega lá. Uma das lições mais marcantes do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí dá uma dimensão. Aí o capítulo é meu reino não é nesse mundo. Uma frase muito complexa. Porque no plano espiritual o funcionamento não é como aqui. E aí que a gente deve ligar a chave e perceber que o planeta que estamos, ele funciona de um jeito para que a gente evolua. Não para que a gente viva daquele jeito. É quando uma realeza da terrestre vem e fala, olha, aqui, né, quando você chega, o que te pergunta não é quem você é, o que você tem, mas quantas lágrimas enxugou, quantas pessoas já ajudou, quanto você perdoou. É isso que conta no outro plano. Quando a gente internaliza isso, revoluciona. Porque a gente consegue perceber que, na verdade, o funcionamento do mundo está colocado para que a gente avance. Não para que a gente viva nele. E aí lembro da frase do Paulo, São Paulo, quando ele questiona Ananias, né? Na verdade ele comenta com Ananias, lá no livro Paulo e Estevão. Se não leram, leiam. Maravilhoso. Não estou falando maravilhoso de uma literatura só maravilhosa, não. Maravilhoso porque ele evoluciona a nossa vida. Aí no livro Paulo e Estevão ele fala assim para Ananias, olha, depois que ele lê o Evangelho, ele pede o Evangelho para Ananias ler, fica tão empolgado, e a consciência de Paulo naquele momento é interessante isso, que ele fala assim, olha, a gente tem que levar isso para o maior número de pessoas possível. Se a gente demorar a levar isso, é prolongar o sofrimento ali. Então essa é a percepção da importância do Evangelho. E aqui, o Miramês, ele faz um comentário nesse sentido, que é o mesmo sentido da questão de número 14. Vocês estão preocupando com coisa inútil, coisa que vocês não dão conta. Lá na missão 14 eu falo, vocês estão preocupando com coisa que vocês não vão alcançar, querendo penetrar no impenetrável. Aqui ele vai dizer, ó, tempo que se perde, tá? Cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. E aí, na segunda metade, fala, aproveita o tempo que precisa, que é a sua própria evolução. Aproveite o tempo com o que é realmente necessário, ou com a constituição que realmente está colocada, que é a sua evolução, o seu andamento na Terra. E a gente perde tempo. Como são pontos muito parecidos, eu vou repetir a lição que eu citei na última segunda, que é a questão de número 1 do Caminho, Verdade e Vida, a obra de Emmanuel, a psicografia do Chico. A lição número 1 chama o tempo. Vai falar, ó, as pessoas não entendem, não percebem de que todas as circunstâncias que tem na Terra são ajustadas para o desenvolvimento delas. Todas as circunstâncias que a gente vive estão ajustadas para o nosso desenvolvimento. As pessoas não percebem disso. Então ele está dizendo aqui, é isso, a gente está perdendo tempo com teoria, e aqui a gente está colocando na prática coisas da nossa vida, que a gente perde tempo. Eu quero construir patrimônio, eu quero deixar os meus filhos da melhor maneira possível, eu quero carro, eu quero casa, eu quero status, eu quero um corpo maravilhoso, mas esquece do principal, que é a nossa função aqui. Isso é revolucionário. É usar os óculos de visão, que Jesus nos trouxe para ajustar o nosso foco, a nossa prioridade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso dia a dia tira esse óculos, ou distorce a nossa visão, faz com que a gente creia
em outros deuses, outros ídolos, outras coisas, ou um caminho que não tem nada a ver com o que a gente necessita. Então, as questões de número 14 e 15, meus irmãos, sobre o panteísmo, é para que um chamado, para que a gente desperte. Que a gente desperte. E esse despertar, ele vai de encontro a tudo que está aí fora no sentido de falta de propósito. A gente perdeu, a humanidade vem cada vez mais perdendo o propósito. Pós-pandemia, pouca coisa mudou. A humanidade não muda. Um dia o Haroldo Dutra disse assim, olha, Deus te muda de família, te muda de casa, te muda de cidade, te muda de país, mas você muda pouco ou não muda. O que mais Deus precisa fazer para que a gente corte e coloque em prática, em primeiro plano, o caminhar junto a Deus? Que a gente perceba que a nossa felicidade, a nossa paz está nesse propósito. Não que a gente seja uma partícula de Deus que está desmembrada desse todo e depois a gente vai voltar, mas que a gente é um ser individual, mas precisa se conectar a esse Deus, para que a natureza haja de forma natural, para que a gente flua de forma natural. A gente precisa estar conectado com esse Deus. Desconectar desse Deus é sofrimento, é perder tempo. Então a falta de propósito gera depressão, gera ansiedade, gera dificuldade, preocupação, que é a lição de hoje. Tem uma lição no livro Missionários da Luz. Uma lição que vai falar sobre mediunidade, a primeira lição. Aí vai explicar como que é o funcionamento da mente, André Luiz está ali com um mentor explicando aí como é o funcionamento da mente, como que é o contato entre espiritualidade e médium. Explica de uma forma complexa, falando sobre esse funcionamento do cérebro e tudo mais. A gente usa aqui um fragmento que ele diz assim, olha, para que o médium trabalhe, a gente também atua, para que ele tenha um mínimo de paz. Para que ele não tenha preocupação financeira, para que ele não tenha preocupação de saúde, mas um mínimo de estabilidade, de paz, para que o médium trabalhe, a gente, enquanto grupo espírita, a gente faz. Então, se ajude, busque, Deus te ajudará. Mas na prática essa explicação é interessante, porque aquele trabalho que busca, além de fisicamente, já comprovado pela ciência, criar uma série de hormônios e substâncias positivas que causam saúde ou que evitam doenças, ao contrário daquele que reclama o tempo todo, que é negativo, trabalhar no bem cria um propósito, uma energia positiva que te mantém firme, com saúde e com uma espiritualidade próxima te ajudando. Trabalhar no bem não é só fazer o bem pelo bem, não é só uma troca mecânica, mas algo que além de produzir o bem junto ao trabalho divino de Jesus, mas também produzir o bem em si, trabalhando aí essa sensibilidade que nos faz bem. Então, aqui no comentário do Miramês, ele vai dizer que a gente não deve perder tempo. Que existem necessidades primeiras, assim como na questão 14, e ele vai enumerar aqui essas situações. Alegria nos nossos caminhos, perdão aos que nos ofendem, caluniam, trabalho na altura das nossas forças, dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido. Então, são situações que ele vem colocando. Então, às vezes vocês ficarem perdendo tempo em querer ser como Deus, procurem, na verdade, compreender o que Deus tem como proposta. E ele coloca aqui o que Jesus vem nos ensinar, que é a lição do amor, é o caminho do amor, da caridade. Então o homem deve se esforçar nesse caminho, para que encontre nele o reino de Deus.
não para tentar se igualar a Deus, como essa teoria panteísta. A teoria panteísta aqui, né, ela, como a gente vai trabalhar, ou desenvolver a ideia, é essa dimensão. Às vezes a gente, fugindo um pouco da ideia do panteísmo, a gente busca essa divindade, essa felicidade, essa paz, longe de Deus. Se afasta, buscando ou aqui na terra, ou em teorias, ou em pensamentos, na revolta, né? Essa divindade, essa felicidade. Então, que a gente procure não perder tempo. Eu queria ler, para finalizar, o comentário da Joana de Ângelo. Eu falei desse comentário na última edição, mas não li. O comentário ele é retirado do filme mesmo, do Divaldo Franco. Então, Joana de Ângelo, mais no final do filme, já bem maduro, de volta maduro, aí trabalhando, aquela coisa toda, ela fala assim com ele: não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberá que as pessoas, os problemas, e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te darem a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verá que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Meus irmãos, é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Fiquem à vontade. Não? Deus abençoe, então. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos agradecendo ao nosso irmão Chaves pela palestra dessa noite, sempre trazendo aí uma outra visão, e a gente solicita aos irmãos que eventualmente ainda não tenham o conhecimento do livro dos Espíritos, que o façam. A nossa biblioteca tem esses livros para emprestar. Nosso irmão Cláudio, que está aí ao lado, ela poderá ajudá-los lá na escolha, né, de um livro maravilhoso como esse, para a gente entender todo o processo que a gente tem na vida, não é verdade? Então, fiquem à vontade. A gente só sabe que o braço esquerdo é bom quando a gente tem dificuldade. É uma luta. Gisele, poderia fazer a prece de irradiação, por favor? Santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do teu reino de poder, da glória, da justiça, da paz e de amor para sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã pela prece. Como eu disse, né, no segundo horário será a palestra da nossa irmã Lívia, que traz para nós, né, o título Preocupação 2 do Hamed, que é a espiritualidade amiga em Tua, Oriente e a Portuguesa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, que a espiritualidade bendita dessa casa possa nos
intuir para que a gente consiga realizar um bom estudo, né? Lembrando que a gente está aqui não é dando palestra não, viu, Sr. Luiz? É conversando. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o livro As Dores da Alma e o tema é preocupação, é o texto 2. E eu pergunto para vocês, preocupação é uma dor da alma? Por que é uma dor da alma? A gente sofre ou não sofre por antecipação? Olha só que interessante o que o dicionário diz para nós. Preocupação, o que significa? Ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. É assim? Descreveu perfeitamente o que é a preocupação, não é? Não é uma pré-ocupação? A gente se ocupa em pensar algo que a gente nem sabe se ele vai ou não acontecer. E na grande maioria das vezes ele nem acontece. A gente sofre por antecipação e depois é tudo muito mais leve que acaba acontecendo. Que a gente esquece que existe uma misericórdia divina que nos auxilia o tempo todo. Então a maioria das vezes a gente pensa, sofre e nem é assim que acontece, né? Vem sempre um pouquinho menos e a gente passa por aquilo e fala assim, nossa, mas eu sofri tanto, não é assim? Então Hamed vem dizer para nós o seguinte, preocupação. Nossa percepção hoje nos esclarece sobre os fatos do ontem, talvez sobre acontecimentos da semana anterior ou, possivelmente, sobre eventos quase esquecidos de anos passados. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo tempo-espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado, nem com o dos outros. Pois, se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer, ou melhor, coisas a aprender. No universo, tudo obedece a um ritmo natural. As raízes da nossa evolução corporal e espiritual estão arraigadas nas íntimas relações com a natureza. Em nível mais profundo, somos parte dela. Vocês concordam com isso? Nós fazemos parte dessa natureza? Natureza com N maiúscula que ele está colocando, né? A natureza. Fazemos parte? Não é assim? Então, se eu plantar hoje uma sementinha de um pé de manga, eu vou colher manga amanhã? Então, como é que eu posso querer não praticar algo e ser aquele algo? Acontece? Não. Não é assim? Eu preciso trabalhar as coisas dentro de mim. Por isso que ele fala que cada um está no seu tempo de evolução. Não adianta a gente querer galgar um Deus, não é? De sermos um Deus se nós não conseguimos nem o mínimo. Como é que a gente vai visualizar a grandiosidade se a gente às vezes não enxerga o que está na nossa frente? A gente, quando está andando pela rua, nós observamos as árvores, os pássaros, a brisa, o balançar, observamos? Na grande maioria das vezes, não, não é? As coisas passam e a gente passa, não é assim? A gente mal olha quem está andando. E aí a gente acha que as coisas não acontecem. Vocês já pararam para pensar que todo dia de manhã, antes da gente acordar, Deus já preparou o dia para nós?
A gente vai dormir pensando que como é que o planeta vai acordar no outro dia? Se vai existir planeta, a gente pensa isso? A gente pensa na rotação da Terra? A gente pensa nesse movimento que ela faz em torno do Sol? A gente precisa se preocupar com essas coisas? Sim ou não? Não. E elas deixam de acontecer? Não. Quando a gente está, Hamed vai falar para nós aqui mais para frente, né? A respeito, por exemplo, da nossa respiração. Onde nós aprendemos a respirar, gente? Quem nos ensinou a respirar? Qual reino? Não? Ninguém? Vegetal? Vegetal. Mineral, a gente ainda não respira, a gente só é atraído, né? A gente aprende o magnetismo no reino mineral. No reino vegetal, a gente começa a aprender a reprodução, começa a aprender essa questão da respiração. Então, hoje, nós respiramos pensando, a gente pensa para inspirar e para expirar, é automático, não é? As nossas células se multiplicam o tempo todo. Nós estamos pensando nessa multiplicação celular, nessa divisão? Não. E elas deixam de acontecer por causa disso? Não. Então, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente adquire como virtudes, nós desempenhamos naturalmente depois. É assim que funciona. E aí, hoje, eu preciso, então, trabalhar o que em mim? Como eu identifico as coisas que eu preciso trabalhar? Justamente para não ter essa preocupação. Alguém se arrisca? Gislene, acho que sabe. Tudo aquilo que me é posto no dia. Então, todas as facilidades que passam por mim no dia, como as dificuldades, são aquelas coisas que eu preciso trabalhar. As facilidades eu preciso aprender a gerenciar, a gerir. Não é assim? Para que eu possa utilizá-las da melhor maneira possível. Para que eu não me apegue demais a elas. Então, as facilidades eu preciso dispor da melhor maneira. E as dificuldades? Eu preciso aprender a olhar com olhos melhores para que eu não passe por ela novamente. Não é assim? A gente precisa dessa ligação. E isso é o quê? É eu estar me sincronizando, me harmonizando com esse caminhar da natureza. Jesus diz para nós que o lírio do campo, ele não preocupa em fiar, não é assim? Em tecer, em se alimentar, e mesmo assim, ele faz o trabalho dele, não é? Ele precisa se preocupar onde que ele vai encontrar água, aonde que ele vai, se vai ter sombra, se vai ter sol, se vai ter chuva. Não. E mesmo assim ele floresce, não é assim? Ele perfuma, não é? Nós também precisamos começar a olhar para o nosso caminhar dessa maneira. Como eu posso caminhar de uma forma melhorada com todas as oportunidades que me são postas na mesa? Sem essa preocupação, sem eu estar pensando no amanhã ou então vivenciando só o ontem. Nós precisamos sim do ontem para acumular essa experiência e vivenciar melhor o hoje. Caminhar de uma forma melhorada. E aí, esse futuro, se eu não me preocupo nem com a rotação da Terra, para que eu vou me preocupar com as outras coisas? Não é assim? As coisas não vão ser me acrescentadas? Sim, serão. Então, o básico, igual diz o Charles para nós, essa questão do médium, ele não vai tendo sempre as outras coisas mais facilitadas para que ele consiga desempenhar melhor a tarefa dele? Para nós, da mesma maneira. Tudo aquilo que nós deixamos para
vivenciar no momento correto, a gente sofre menos, a gente se estressa menos, a gente encara de uma maneira mais leve. Querem ver um exemplo? O gesso. Quando a gente vai fazer gesso, alguém aqui já fez gesso? Já mexeu com alguma coisa assim? Já? O gesso a gente faz no dia anterior? Meia hora antes? Não? Quando que a gente faz o gesso? Na hora de iniciar. A nossa vida é da mesma maneira. Nós precisamos começar a enfrentar as nossas dificuldades na hora que elas aparecem. E da melhor maneira possível. Quando a gente fala dessa questão de enfrentar as dificuldades, eu penso muito no Cristo. Porque toda vez que ele era questionado, qual era a primeira coisa que ele fazia? Não? Nós falamos sobre isso, Gisele. Ele parava, não é assim? Refletia sobre o assunto, não é? Para depois dar a melhor resposta. Ele já falava de pronto? Era ação e reação? Não, né? Porque se fosse assim, ele ia se sentir ofendido, não é? Ele ia sempre entrar na pilha daqueles que estavam pilhando ele. Então, não. A gente precisa começar a aprender a não reagir mais, a agir. Então, o agir de Jesus é dessa maneira. Eu olho a situação, eu reflito sobre o que está acontecendo e tomo a melhor decisão. Sem essa preocupação. Porque as coisas precisam acontecer e elas vão acontecer naturalmente, de acordo com aquilo que eu dou conta. Nunca é maior do que eu consigo. Nunca é. Pelo contrário, a misericórdia divina é tão grande que a maioria das vezes ainda é amenizada. Não é assim? E aí eu lembro daquela passagem no livro Os Mensageiros, quando André Luiz vai para o campo com o Aniceto. É com o Aniceto, né? É com o Aniceto. E aí ele vai para o campo e aí tem lá um carroceiro que leva o coice de uma mula. E aí, nesse momento, o Aniceto pede para chamar o responsável por aquele trecho, né? E aí o benfeitor vem e fala assim: eu tentei de tudo. Tem vários dias que eu venho dando passe na mula e passe no carroceiro. Só que o animal não deu conta da quantidade de agressividade do carroceiro. Então hoje ela teve o coice dele. Não posso fazer nada. Então conseguem perceber que todas as nossas atitudes, elas têm consequências? Então, o coice da mula foi porque há vários e vários dias ele vinha abusando daquele animal. Sendo que ele podia estar utilizando ele da melhor maneira, porque não é a mula que faz com que ele tenha o ganha-pão? Então conseguem perceber que tudo que a gente utiliza de maneira inadequada vai nos gerar consequências? Precisamos então começar a utilizar de uma maneira melhorada aquilo que nos é colocado, nos é posto no dia. E Hamed continua: vivenciamos consequentemente a todo instante os ciclos da natureza com nossas emoções e sentimentos. Experimentamos desânimo e abatimento no transcurso de um longo período de estiagem. Não é assim? A gente não se preocupa? Porque, e a plantação, como é que vai ser? Não vai dar, não vai dar, não é assim? Agora a gente está aí há 5 meses sem chuva, mais ou menos. É um período complicado, não é? Tem várias queimadas, o ar está extremamente seco, a nuvem que está sobre a cidade de tudo, de fuligem, de tudo. Consegue perceber que nós começamos a ficar preocupados por estar nesse processo? Mas, porém, entretanto, todavia, quando a chuva cai, a nossa sensação é de
Alegria e prazer. Alívio, exatamente. Só que aí se acontece o contrário. Olha só. Ou, durante as tempestades, nossas impressões oscilam desde a apreensão até o medo. Quando começa a chover demais, a gente também não se preocupa? Por quê? Vai ter deslizamento, não é assim? Vai ter isso, vai ter aquilo, enchente. A gente não começa a se preocupar demais? E aí ele fala: sentimos a alma leve e feliz com o surgimento do sol nos dias calmos e iluminados. Está vendo como nós nunca estamos satisfeitos com o que está acontecendo? Se está seco demais, a gente reclama porque está seco. Aí começa a chover. Chove demais, a gente reclama porque está chovendo demais. E se a gente começasse a olhar com bons olhos? A quantidade de água que está caindo é porque é necessário. Agora, os deslizamentos, as enchentes e tudo mais é consequência do quê? De nós mesmos, não é? Porque construímos em lugares que não deveriam, ou porque jogamos lixo demais, ou porque a construção não foi feita de uma forma apropriada. Não é assim que funciona? Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Então, se nós estamos preocupados com o deslizamento, é porque eu sei que está errado. Então, eu preciso fazer o movimento do correto. Não é assim? Uma escolha. E ele continua: há um tempo para tudo. Lembra da semente do pé de manga? Ela só vai dar manga quando ela tiver que dar. Eu preciso molhar, eu preciso regar, ela vai crescer. É anos. Tem aquele ditado que fala, né? Quem planta jabuticaba não come, né? Quem planta jabuticaba não come. Tem um ditado mais ou menos assim. É nesse sentido. Porque demora-se anos para que aquilo atinja o seu ponto de maturidade para gestar os frutos. Não é assim? Nós também. Nós também estamos hoje já num despertar diferenciado, numa busca já de um entendimento melhorado para que nós possamos utilizar o nosso tempo e as nossas oportunidades de uma forma melhorada. Não é isso que nós viemos buscar? Quando a gente vem aqui, não é nesse intuito de adquirir novos entendimentos, novos saberes para que a gente consiga agir, falar, pensar de uma maneira melhorada? É assim, nós viemos aqui buscar esse limite. E aí ele continua: em verdade, os ritmos que nos governam são inerentes à vida. Também nós, os espíritos domiciliados ou não na terra física, identificamos nossos ritmos internos através da sensação de dor e do prazer, a fim de avaliarmos o grau de acerto de nossos atos e decisões. Dia e noite, primavera e inverno, amanhecer e entardecer são fases da natureza, atuando diretamente nos ritmos de nossa ocupação e procedimentos do cotidiano. Em verdade, a nossa identificação com a vida superior se planifica quando harmonizamos nossos ritmos internos com os ritmos externos da natureza. Olha que interessante que ele traz para nós aqui. Ele está dizendo que a partir do momento que a gente se integra com a natureza, nós estamos vivenciando essa harmonia. O que ele está querendo dizer com essa integração com a natureza? É aprendermos que o nosso ritmo é individual. Cada um no seu ritmo, realizando aquilo que dá conta de fazer. E a gente precisa entender que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Nós já galgamos muitas coisas. Hoje nós já não matamos, não roubamos. E já começamos a entender que aquele que faz essas coisas
é o que ele dá conta de fazer. O nosso julgamento hoje já é melhorado. Nós já olhamos para o outro com esse entendimento de que o que ele dá conta de fazer é o que ele está fazendo. Porque na outro momento dele, ele vai melhorar. Porque nós também vamos, não é assim? Nós também não temos várias dificuldades, nós estamos trabalhando com elas. Então adianta eu querer desencarnar como Cristo? Eu falo por mim. Não. 15 dias? A gente vai estar pronto para ser Cristo? 1000 anos? 10.000 anos? Conseguem compreender que cada um vai ter uma época? Cada um vai ter o seu momento. O que eu posso fazer por mim hoje, eu preciso fazer hoje, agora, modificar. Se eu dou conta, eu preciso realizar. E é difícil, gente, ter esse entendimento. É muito difícil, mas não é impossível. Porque lá no Livro dos Espíritos, eles dizem para nós que a gente pode sim vencer as nossas más inclinações com pouquíssimos esforços. Não é assim? O que nos falta é vontade. Então eu preciso ter vontade. Eu preciso querer essa mudança. Porque não adianta eu fazer pelo outro e nem para o outro. Eu preciso fazer por mim e para mim. É isso que ele está dizendo. Eu entendendo esse ritmo da natureza, eu entendo que o meu ritmo também funciona da mesma maneira. Né? E ele continua dizendo para nós assim, ó. Olha só que interessante isso. Ele fala: propõe o professor Rivail aos nobres emissários. Aí ele pergunta, a questão 179 do Livro dos Espíritos fala assim: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Nós aqui do planeta Terra temos todos o mesmo nível de perfeição? E aí, os espíritos respondem à questão com sabedoria. Não. Dá-se a cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. Lembra quando Jesus disse para nós que nós poderíamos fazer o que ele fez e o quê? Muito mais. Então, tem como ser mais do que o Cristo? Tem. Tem. Não é? E aí a gente começa a olhar para nós. Nós nos imaginamos sendo governador de um planeta, gente? Cristo não é o governador do nosso? E aí? Porque se a gente vai ser mais, nós vamos ser governador da galáxia. Já imaginamos isso? Não? Como não? Como não? Precisamos começar a almejar essas coisas. Porque assim a gente começa a ter mais vontade de melhorar. Começa a entender que esse processo ele pode ser mais rápido ou mais lento. Depende de quem? Unicamente e exclusivamente de mim. Exatamente, de cada um. Cada um. Olha só, querem ver um exemplo igual o Charles trouxe? O Paulo, né? Paulo e Estevão. Lá o livro. E aí conta a história de Paulo. A mudança de Paulo foi da noite para o dia, sim ou não? Foi um despertamento, né? Lógico que ele teve que trabalhar depois, mas o chamado dele não fez com que ele mudasse completamente a forma de visualização? Ele tinha o conhecimento intelectual, e aí ele virou a chave. Virou a chave para o conhecimento moral. Não é assim? E aí ele pega tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha de entendimento e conhecimento da lei e começa a aplicar em prol dele e do próximo. Numa forma
melhorada de visualizar as coisas, com amor. Ele colocou o amor sobre a lei. E aí, quando a gente põe o amor sobre qualquer coisa, o que acontece? Elevação, não é assim? Melhoramento, crescimento, evolução. Deus não usa para conosco desse amor, dessa misericórdia divina? É o quê? Puro amor. É o amor incondicional. É não esperar que nós estejamos num ritmo que Ele deseja. Porque Ele deseja que nós alcancemos o conhecimento, esse entendimento, esse amor. Esse é o desejo do nosso Pai. Que nós alcancemos o amor. E agora, cada um vai alcançar esse amor no seu ritmo. E ele continua dizendo para nós da seguinte maneira: os ritmos interiores dos indivíduos se prendem ao nível evolucional espiritual de cada um. E toda a vida no universo está dentro de uma ordem perfeita. Tanto os astros da abóboda celeste como os seres microscópicos do nosso planeta, todos são regidos por uma divina ordem, que mantém trajetórias e órbitas perfeitamente alinhadas, como também os ritmos e os propósitos coerentes com o grau de necessidade e processo das criaturas e das demais criações. Embora os ritmos biológicos de cada pessoa difiram completamente dos ritmos de outros seres, podemos encontrar ritmos orgânicos semelhantes em membros de uma mesma espécie. A ação de inspirar resulta com exata precisão em seu reverso, a ação de expirar. Esta sucessão de alternância produz um ritmo. Quando suprimido um deles, o outro também desaparecerá, pois se submetem mutuamente. Por que aquilo que nos parece tão evidente na respiração nos passa despercebido ou mesmo sem análise alguma nos outros campos do conhecimento humano? Olha que interessante esse questionamento. A gente faz esse movimento automático, não é? Do inspirar e expirar. Se eu parar de fazer isso, se eu parar de inspirar, eu automaticamente paro de expirar. Não é assim? É o que ele está dizendo. Então, se eu paro de fazer o meu trabalho no meu aperfeiçoamento moral, o que acontece? Eu paro de evoluir. Não morre ainda não. Mas olha só, é mais ou menos da seguinte maneira. Nós todos aqui temos pernas. Viemos para cá andando, não foi? Não é assim que chegamos aqui? Andando. Se a gente parar de caminhar, o que acontece? Não chega e o músculo acontece o que com o músculo? Atrofia, não é? Ele não vai atrofiar porque ele vai parar de ser utilizado. E aí eu vou conseguir chegar aqui? Então, para que eu continue, que o músculo continue movimentando, sendo firme, eu preciso fazer o quê? Não é andar? Eu preciso disso, não é? Porque senão ele atrofia. Então, é assim com tudo. Se eu quero adquirir paciência, o que eu preciso fazer? Começar a olhar para tudo com paciência. E aí, por mais que às vezes a minha reação seja de me irar ou de perder a paciência, o que eu preciso fazer? Opa, peraí. E aí vai chegar um momento que eu não vou nem pensar mais. Toda situação que chegar até mim, eu vou ter paciência para resolver. É assim com tudo. Com amor, com a caridade, com a benevolência. É assim com tudo. Então eu preciso começar a desenferrujar. Emmanuel fala isso para nós no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem a lição 24 que chama Tesouro Enferrujado. Lá ele diz para nós já nascemos com todos os potenciais do Cristo. O único problema
é que a gente deixou eles enferrujarem por falta de utilidade. E aí nós precisamos desenferrujar. E conforme eu vou desenferrujando as minhas virtudes, esses meus potenciais, eu vou me preocupando menos e vivendo mais, aproveitando mais, caminhando de uma forma melhorada. Conseguem observar isso? Coloquemos nós agora, há 20 anos atrás, estaríamos sentados aqui nessa sala? Muito possivelmente, não. Por quê? Porque o nosso entendimento de 20 anos atrás era muito diferente do que ele é hoje. Porque nesses 20 anos nós vivemos e experienciamos coisas que nos trouxeram até esse momento agora. Buscando este entendimento. Por isso nós precisamos começar a ver as nossas vitórias nas pequenas coisas. Para que a gente consiga caminhar mais e mais. Senão a gente não caminha. Porque se a gente achar só que a gente tem problemas e dificuldades, a gente vai falar assim, eu não dou conta. Não é assim? Então precisamos começar a olhar as nossas vitórias. E aí ele continua dizendo, os pulmões sustentam a vida orgânica, descarregando periodicamente dióxido de carbono e absorvendo oxigênio, que é levado pelo sangue, vitalizando as células invariavelmente. As atividades celulares nos tecidos permanecem em um constante estado de multiplicação e a respiração é contínua e compassada. Certos ritmos que nos dirigem são considerados como qualidades inerentes à vida e não podem ser impostos pela exterioridade. Tudo aquilo que nós já adquirimos, todas as nossas experiências, as nossas vivências, tudo aquilo que nós já passamos, já nos foi oportunizado esse crescimento, esse entendimento. Então, se acontece a mesma coisa hoje, eu já vou tratar de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Por exemplo, né, um exemplo bem bobo. Se alguém vem e me xinga de alguma coisa, eu vou às vezes reagir de uma determinada maneira hoje. Mas se eu percebi que aquele movimento que eu fiz não foi bom, da próxima vez quando eu escutar esse mesmo xingamento, o que eu vou fazer? Agir de uma maneira diferente, melhorada. Não é assim? Então ele está dizendo que tudo que a gente adquire, tudo aquilo, por mais que às vezes eu escorregue naquele mesmo problema, tudo ele vai ficando escrito e gravado em mim, para essa evolução, para esse crescimento. E aí ele vem dizendo, em todo o reino vegetal e animal, a função sexual é um fenômeno periódico, desde a polinização das plantas até o ciclo menstrual das mulheres, que é o resultado direto do aumento e diminuição dos hormônios num ritmo mais ou menos mensal. Se pudéssemos observar o interior de alguém que está correndo, veríamos com certa regularidade a contração dos grupos alternados de músculos. Os chamados flexores se contraem, fazendo dobrar as articulações, e os extensores se contraem, fazendo endireitar as articulações. Toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável? Isso é interessante porque a gente às vezes quer alcançar algo que é inalcançável. Igual o Charles estava falando mais cedo, essa questão da gente querer ser um Deus que nós nem conseguimos visualizar, é muito nesse sentido. A gente às vezes quer abraçar o mundo, não é assim? Fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não acaba não fazendo nada? Então a gente precisa entender que os nossos braços não alcançam o mundo inteiro.
mas o que está ao meu alcance eu posso fazer para me melhorar e melhorar o outro. É assim que nós precisamos visualizar as situações da nossa vida. E dessa maneira, irmos galgando esses conhecimentos e essas melhorias para que a gente faça de nossos atos, de nossas ações, de nossas atitudes, exemplos para o outro. Porque não tem como a gente exigir também do outro aquilo que ele não dá conta de fazer. E ele continua para nós. Como é importante caminhar passo a passo, acompanhando o nosso próprio compasso existencial e percebendo a hora propícia de mudança. Querem ver um exemplo bem legal que eu pensei quando eu estava lendo essa frase? Sabe quando a gente está caminhando e você está do lado de uma pessoa que é bem mais alta, tem as pernas mais compridas? E aí às vezes você tem que dar 2 passinhos para que ela dê um só? É mais ou menos isso. Cada um caminha no seu ritmo. Porque aquele que está dando 2 passinhos para alcançar um passo do outro, vai ter uma hora que ele vai cansar. E ele não vai dar mais conta de caminhar no mesmo ritmo. Outro exemplo, eu fazia isso muito com as crianças. Subir escada de 2 em 2 degraus. Quando a gente é jovem, a gente dá conta. Não é assim? A gente vai ficando mais velho, a gente já não consegue mais com o mesmo fôlego. A gente precisa caminhar degrau por degrau. Não é assim? É dessa maneira. Cada um dá conta daquilo que dá conta. Não tem como eu querer que o outro dê mais, ou eu querer que o meu corpo dê mais do que ele consegue dar. Um outro exemplo é, quando nós fazemos atividade física, começamos a fazer academia, a gente já começa carregando 50, 60 quilos? Como que é? Primeiro é só a barra, né? A barra sem peso nenhum, porque só a barra já é 2 quilos. Não é assim? E aí a gente começa ali. E aí a gente faz quanto tempo? 1 mês, 2, 3, não é? Ou já é na semana seguinte a gente já está carregando 20 quilos? Conseguem perceber? Eu não posso querer exigir, porque se eu começar já com 20 quilos, o que vai acontecer com os meus músculos? Vão estressar, não é? Vão ficar de uma maneira que vai exigir demais deles, eles vão ficar estressados, que chamam mesmo. Eles vão ficar cansados. E aí daqui a pouco eu não estou conseguindo nem carregar a barra de 2 quilos sozinha. Então eu também não posso exigir demais daquilo que eu sei que não vai dar, que eu não dou conta ou que não vai dar certo. Essa preocupação, ela precisa ser amenizada. Eu preciso entender que o que eu dou conta hoje de fazer é a minha melhor opção. Quando eu penso nessa questão de o que eu dou conta de fazer, eu penso assim, a gente tem o livre-arbítrio, não tem? A gente faz escolhas entre o quê? Qual é a nossa escolha? Entre o bem e o mal. E o Cristo? Ele tem livre-arbítrio? Sim ou não? Charles? Jesus tem livre-arbítrio? Tem. E ele escolhe entre o quê? Entre o bem e o bem. Entre o que é bom e o que é mais bom, vamos dizer assim. O que é melhor. Então nós estamos nesse processo. Hoje a gente ainda escolhe entre o bem e o mal, porque é o que a gente dá conta. E aí se a gente escolhe o bem, já está de bom tamanho. Agora o Cristo, ele escolhe entre o que é bom e o que é melhor. Nós vamos chegar nesse ponto. A gente precisa começar a visualizar essa grandiosidade. Porque aí a gente começa a ver que o nosso olhar é pequeno. Querem ver como o nosso olhar é muito pequeno? Como as nossas preocupações estão voltadas só para o nosso círculo? Se a gente olhar para a guerra, ela está certa ou está errada?
Depende do ponto de vista? Sim. Por que depende do ponto de vista? Agora, isso é uma guerra que ela tem um objetivo de aliviar o sofrimento do povo. E isso varia. Agora, no plano espiritual, nenhuma guerra ela é bem-vinda. Mas quem governa o nosso planeta? Ismael, Jesus, né? Não, o planeta é Jesus, né? O Brasil é Ismael. Quem governa o nosso planeta é o Cristo. Então, acontece alguma coisa de errado no planeta? De acordo com a né? Não acontece nada de errado, tá tudo certo. Certo, não dá Ele não vai deixar nada de errado acontecer. Então a guerra ali, naquele ponto, ela é necessária. Para aqueles irmãos que estão ali vivenciando aquilo. Porque se a gente aumentar o sarrafo, vamos lá, Deus olhando para a guerra, tá certo ou tá errado? Ele vai olhar e vai falar assim, ah lá, meus filhos, ainda brincam de arminha. Uma hora eles vão entender que não precisa mais da arma. Conseguem visualizar isso? Porque para nós, a gente olha muito com o nosso olho da carne, com o nosso olho da matéria. Por isso que nós temos preocupações. Porque a gente esquece de olhar para o grande. A gente esquece de olhar para daqui 1 milhão de anos. Daqui 1 milhão de anos a gente já não está fazendo mais o que a gente está fazendo hoje. Nós vamos estar fazendo coisas diferentes. Então essa preocupação ela não é necessária. Ela é uma preocupação. Para me manter ocupado com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. E aí Hamed finaliza para nós assim. Olha só. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor com estrofes e versos harmoniosos o poema da nossa vida. Eu nasci na família certa ou errada? Eu nasci, papai e mamãe é o certo ou errado? Irmão é o certo ou errado? Estou casada com meu companheiro certo ou errado? Conseguem visualizar? Nada está errado. Eu só preciso aprender a tirar o melhor dessas oportunidades que me são colocadas. E aí ele termina. Então, para escrever o poema da nossa vida, cuja métrica foi antecipadamente determinada por nós no ontem. Nossas experiências de vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem uma razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Esse é o chamado de Hamed para nós. Nada está fora do lugar. Gente, olhando para o Cristo, com os 12 discípulos, estava certo ou estava errado? Sabendo que tinha um Judas que ia trair, um Pedro que ia negar, um Tomé que não ia nem acreditar. Não é assim? Conseguem perceber como nada está fora do lugar? Tudo tem a sua funcionalidade, o seu momento de acontecer. Então nós precisamos começar a entender que a nossa missão, entre aspas, aqui é começar a corrigir tudo aquilo que eu preciso com relação a essas pessoas. Aos meus familiares, as pessoas que estão no trabalho comigo, as pessoas que passam pela minha vida. Tudo isso é colocado para que eu aprenda, para que eu aproveite de alguma maneira. Eu só preciso entender como eu posso tirar proveito das situações que estão sendo colocadas para mim no dia. Esse é o objetivo dessa lição hoje. Que não tenhamos mais essa preocupação, e sim essa ação, né, mediante aos acontecimentos. Essa ação, não mais a reação. Combinado? Beleza, seu Luiz?
Nós é que agradecemos a nossa irmã pela palestra dessa noite, né? Traz para nós aí orientações, né? Para que a gente possa, né, aos poucos, irmos fazendo as nossas mudanças. O nosso irmão Ronaldo vai distribuir água frutificada, né? Eu farei a prece de agradecimento e aqueles que quiserem tomar o passe, por gentileza, fiquem aqui no corredor, ok? Serão atendidos. Oração de agradecimento. Deus que é nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que tens dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome, que assim seja. Meus irmãos, uma ótima noite a todos, um ótimo retorno aos seus lares, que a espiritualidade amiga dessa casa nos acompanhe. Muito obrigado e até quinta-feira. Que Jesus seja sempre conosco, que assim seja. Charles. Obrigado.